Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um conteúdo aí. Tô mostrando essa porta para vocês. Foi eu que fiz essa porta, tá? Ela foi feita com sobra de madeira, né? Assoalhos de madeira, né? De IP. E esse centro aí foi algumas pontas de metalon que eu tinha em casa e um portão velho que eu comprei no Marketplace. Infelizmente na época eu ainda não estava gravando, né, as coisas, então assim, foi um conteúdo que poderia ter sido bem legal, mostrar o passo a passo para vocês, mas na época eu ainda não estava fazendo, gravando, né, tudo que eu fazia. Então, qual é a ideia agora? É fazer um puxador para essa porta. Eu queria fazer um puxador bacana. A porta é grande, tá vendo? Ela é fora do padrão, ela tem 2,50 m de altura por 1 metro de largura. Então assim, é uma porta muito grande e ficaria bem legal aqueles puxadores, né, todo maneiríssimos e tal, grandões, para acompanhar o tamanho da porta. E só que quando você olha na internet e pesquisa o preço de um puxador, é um preço absurdo, muito caro, muitíssimo caro mesmo. Então assim, totalmente inviável comprar, coisa de R$1.000 um puxador, 800, 700 reais, R$1.000. Então assim, absurdo, né? Sinceramente, eu me recuso a gastar uma grana dessa por uma barra de ferro, praticamente, né? Então assim, eu vou fazer um puxador para essa porta, vou mostrar para vocês o passo a passo. E vou deixar a dica aí para vocês, para quem tiver uma maquinazinha de solda em casa, simples, inversora, e uma esmerilhadeira ou uma serra mármore, né, que dê para adaptar o disco de esmerilhadeira, consiga fazer em casa mesmo, tá bom? Então aí acompanhe aí como que vai ficar o resultado desse puxador de porta, tá bom? Vou chamar a vinheta e já mostro para vocês o passo a passo. Bora! Aí, aqui estão os metalões, tá? Eu vou usar a serra de bancada agora, que eu quero cortar uma bucha de madeira. Já explico para vocês o porquê, tá? Mas eu quero cortar uma bucha de madeira para dentro desse tubo aqui, um pedaço, assim, ó, uns 10 centímetros mais ou menos, que vai entrar aqui, nesse tubo aqui, ó. E aí, daqui a pouco eu vou explicar para vocês o porquê. Vou usar a serra de bancada aqui para fazer isso, cortar 2 toquinhos de madeira que sirvam de bucha para entrar aqui dentro desse metalon, tá bom? E aí, já já vocês vão entender o motivo. Pronto, pessoal, era isso que eu queria, ó. Peguei só um pedacinho de metalon pequeno aqui, pra eu, na hora que eu fosse utilizando na máquina, ficasse mais fácil de eu vendo se ele estava dentro da medida que eu queria. E é isso, ó, uma bucha. Poderia ter ficado um pouco mais justa, mas tá bom, não tá ruim não, tá? Uma buchinha de madeira aqui, ó, que eu vou colocar dentro do metalon. Só esse pedacinho aqui vocês já vão entender o porquê. Eu já explico. Agora eu vou pegar aqueles 2 metalões ali. O meu puxador tem 3, né? Tem 3, no total dá uma barra completa de 6 metros. Tem 3 barras aí de 30, né? É o metalon 30 a 30 na parede 18. Então é uma vara completa que eu cortei em 3 pedaços de 2 metros.
Duas delas eu vou usar para fazer a barra do metalon e a outra para fazer os recortes menores. E aí vamos acompanhar aí qual é a ideia que eu bolei para esse puxador, tá bom? Pessoal, aí por hoje fechou, tá? Soldei aqui, ó, já dei o acabamento, né, nas soldas. Aqui já tá com a madeira dentro. E eu já fiz aqui, ó, as marcações onde vão ser os dois furos do parafuso. Já tá tarde, então não vai dar para finalizar hoje. Eu não soldei aqui ainda, porque eu quero fazer esses dois furos aqui antes de soldar, é mais fácil. Só que eu não tenho furadeira de bancada, então vou ter que bolar algum jeito aqui de fazer esse furo bem certinho, bem no prumo, para ele ficar alinhadinho e depois não ter problema na hora de parafusar, de botar o parafuso, né? Então ainda tem que bolar aí uma espécie de furadeira de bancada caseira. Eu já fiz uma um tempo atrás para fazer um serviço bem simples mesmo. Se der tempo eu até posto para vocês aqui a ideia. Mostro para vocês como é que é para fazer esses dois furos aqui. E aí depois já vai estar pronto. Aí já pode soldar aqui direitinho no lugar e finalizar. Acho que eu vou até pintar logo a parte maior, deixar só essas pontinhas para pintar depois, para ir adiantando. Mas aí vai ficar pro próximo final de semana. Eu deixo para poder acabar essa missão aí. E aí vou tentar também já no final de semana que vem colocar ele no lugar para vocês verem, terem uma ideia de como ficou. Beleza, galera? Pessoal, tá ventando aqui, pode ser que o áudio não fique muito legal. Só uma atualização, né? Semana passada já se passou uma semana. Semana passada a ideia era essa daqui, né? E aqui, ó, nessas direções aqui, eu ia fazer o furo e colocar uma porca calota aqui, né? Atravessar o parafuso e botar uma porca calota aqui, uma porca calota aqui. Porque a porca calota, ela é bonitinha nela e ela ia dar um acabamento muito legal aqui. Só que aqui, na minha cidade, eu fui ver, só tinha de aço inoxidável e custava R$ 4 cada uma. E aí, ou seja, duas aqui, duas do outro lado, mais duas do outro lado do outro puxador, ia ficar em R$ 32 só as porquinhas. Eu achei muito caro. A ideia aqui é fazer algo barato, então eu não achei legal.
Eu também já estava meio desconfiado que talvez isso aqui fosse ficar muito bruto, muito exagerado. E aí eu fiquei durante a semana pensando em alguma coisa para fazer e resolvi mudar o projeto, tá bom? Vou fazer de uma outra forma, vou mostrar para vocês. Essa forma que é possível, eu só desisti dela porque eu achei a porca calota muito cara. E aí bolei numa outra estratégia aqui que eu vou fazer e mostro para vocês, e aí vocês me dizem o que vocês acham também, tá bom? Uma outra possibilidade. Acompanha o vídeo aí. Pessoal, só para vocês entenderem, tá? Ó, fiz a tampinha que vai no metalon, tá? E soldei uma porca nela. Justamente para fazer isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Deixa eu soltar aqui, porque com uma mão fica difícil, calma aí. Com uma porquinha soldada, essa porquinha vai ficar do lado de dentro. E vai entrar aqui, ó, no tubo. Vai ser soldada aqui no tubo, ó. Só para vocês entenderem como vai ficar, tá? E aí eu vou fazer em um lado do puxador. Esse puxador, nesse puxador aqui, uma das partes dele vai ficar assim, a tampinha com a porca. O outro lado eu já mostro pra vocês como vai ser, tá bom? Deixa eu acabar aqui essas duas partes, soldar tudo direitinho e eu já mostro pra vocês o outro lado, qual vai ser o esquema. Pessoal, só para dar uma dica rápida para vocês, quem for soldar a porca, dá uma esmerilhada nela para tirar o galvanizado. Isso ajuda muito a soldar, tá? Fica muito mais fácil. Pronto, aí ó, tá o tubo fechado com a porquinha aqui. Agora, gente, a distância mudou, tá? Antigamente era 5 centímetros que tinha aqui. Agora são só 3. Vai ficar mais, gente, fica até melhor. No sentido de dar firmeza e também esteticamente fica mais próximo da porta. O puxador não fica tão distante. O outro lado também é a mesma coisa. Tá lá a porquinha. Tampinha já fechado. E agora vamos partir para outra parte. Eu mostro para vocês como é que vai ser. Pessoal, agora mostrando o outro lado como vai ficar, tá? Essa aqui, ó, é a tampinha que vai fechar o metalon. Ela vem aqui, ó. Vou soldar ela aqui, já com o parafuso encaixado nela, beleza? Vou botar uma arruela aqui para ficar mais firme, dar mais segurança, mas ela vai vir soldada aqui. E qual é o segredo? Eu tive que emendar, tá, gente? O segredo não é esse, não. Isso aqui é um recurso que eu tive que fazer aqui, porque já é domingo à tarde, já finalzinho de tarde, e esse final de semana foi bem corrido, não deu tempo de fazer muita coisa aqui. Então eu comecei a fazer agora domingo, já final de tarde, e não tem mais loja para comprar. Então eu emendei um parafuso aqui num pedaço de barra roscada que eu tinha para poder dar o comprimento que eu preciso. Mas quando vocês forem fazer, é só vocês comprarem um parafuso desse aqui, ó. Chave Allen, tá? Parafuso chave Allen do comprimento que vocês vão precisar de acordo com a largura da porta que vocês têm aí, tá? Então ele vai aqui, ó. E aí qual é o segredo? É esse rasgo aqui em cima, ó. Esse rasgo aqui vai me possibilitar apertar o parafuso. Vai me possibilitar apertar o parafuso por cima. Entendeu? Quando estiver tudo fechado aqui. E aí eu consigo aqui por cima botar a chave Allen e apertar. E aí, vai ficar esse buraco? Vai. Por que vai ficar? Porque, olha, só para vocês terem ideia. Quem olha de lado não vê, quem olha de frente não vê. Por baixo também é a mesma coisa, vai ficar escondido, ninguém vai ver. E o acabamento fica perfeito. Totalmente zerado, ninguém vê nenhuma emenda, não vê nenhum buraco, nenhum furo. E a gente consegue apertar aí de maneira eficiente o nosso puxador, tá bom? Vou finalizar aqui, soldar essas tampinhas, botar o puxador no lugar e eu já mostro para vocês o resultado final, como ficou na porta, beleza?
Pessoal, postando para vocês aí o resultado final do puxador de porta. Hoje eu corri bastante, esse final de semana foi muito corrido. Então assim, eu já peguei aqui já no domingo, já no final do dia, à tarde já, mas vou conseguir entregar esse conteúdo aí para vocês. Ó, vocês viram? Não aparece nada lá, tá? Eu não consegui pintar ainda. Depois eu posto um short mostrando como que ficou pintado, tá? Mas aí é só para vocês verem que funciona. Ó, o puxador tá aí. Nenhum sinal de parafuso, tudo zerado, ó. Então, assim, quem olha, não vê parafuso, não vê nada. Aqui, ó, para vocês verem. Olha lá o parafuso lá dentro. Aí usa a chavezinha aqui, chave Allen, e vai girando. O curso dele, o único ponto negativo desse puxador é que o curso é bem curtinho. Então, assim, demora um tempo até conseguir apertar todo o parafuso e dar aperto mesmo para ele ficar firme. Mas é um trabalho de paciência e é um negócio que não vai ficar tirando toda hora, né? Você colocou, eu aqui vou tirar porque eu vou ter que pintar e depois também eu vou ter que dar acabamento nessa porta, né? E aí eu vou ter que tirar mais umas 2 vezes. Mas assim, para quem já tem a porta pronta em casa, tudo acabado direitinho, não vai tirar mais ele do lugar. Então, aí ó, perfeito, sem mostrar nenhum parafuso. Legal, né, pessoal? Ficou muito bom mesmo. E é isso aí, galera. Se você puder e quiser, dá uma força aí pro canal, se inscreve, dá um like, compartilha. Se gostou da ideia, comenta. Se faria de alguma outra forma, também comenta, dá sugestão. E a gente vai trocando sempre ideias aí, experiências. É sempre legal, tá bom? Valeu, é isso aí.